Olá, saudações fraternas a todos. Eu me chamo Alcino, sou um voluntário do Grupo Espírita Razim e, como todas as semanas, hoje nós vamos trazer a preleção evangélica com um tema do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Antes de nós começarmos, eu queria convidar a todos a se envolver nessa atmosfera, nesse verde da natureza e se tranquilizar. Procure neste momento um local mais silencioso, um local que você possa relaxar um pouquinho e vamos buscar a ligação com os amigos espirituais. Vamos pedindo a ajuda do nosso mentor individual, o anjo da guarda, que possamos assim nos ligar a este companheiro de todos os momentos, pedir que ele nos ajude a elevar o nosso pensamento até Maria de Nazaré, que para nós é sempre uma grande referência de amor maternal, ternura e carinho. E junto de Maria, nós vamos nos aproximando do Mestre Jesus, nosso irmão maior. Junto do Mestre, nós relembramos dos seus ensinamentos e dos seus exemplos de vida, quando então nos ligamos a Deus, nosso Criador, através da prece. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ó pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja, e graças a Deus. O tema do Evangelho dessa semana é sobre o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e nós vamos falar sobre as causas atuais das aflições. No início deste capítulo, a gente tem um trecho do Evangelho que diz: Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição em nome da justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os pobres e os que têm fome, porque serão saciados também. Mas ai dos ricos e ai daqueles que já receberam suas recompensas na terra, porque esses sofrerão na vida futura. Então, como nós vimos nas semanas anteriores, o planeta Terra é um mundo ainda de expiações e de provas. Isso é inerente à condição em que estamos vivendo. O sofrer, a dor, principalmente espiritual, psicológica, mental, ela é algo que acontece nesse estágio da vida que nós estamos. Uma forma de aprendizado. Na casa espírita, a gente costuma dizer que existe a forma de aprender com a dor, mas também existe a forma de aprender com o amor. Essas são as duas grandes ferramentas que a gente tem para crescer espiritualmente. Mas ainda precisamos passar por essas experiências dolorosas. Também no mundo espírita, no movimento espírita, a gente às vezes ouve assim: a pessoa está passando por isso, tem que enfrentar esse problema, essa vicissitude, porque é um karma. É verdade, muitas vezes a explicação para aquele sofrimento, ela pode estar nas vidas passadas. Mas hoje nós vamos tratar das causas atuais, que são as causas desta existência. E que, segundo Kardec, elas são muitas vezes as mais comuns na nossa existência. Então, o que são causas para fazer a gente sofrer agora? Nós aprendemos que uma das grandes leis que regem o universo é a lei de causa e efeito, ou também chamada de lei de ação e reação. Então, todas as nossas atitudes, os nossos comportamentos e até mesmo os nossos pensamentos, eles refletem sobre os outros, eles exercem uma influência. E os outros reagem a essa atitude nossa, a esse pensamento nosso, essa palavra nossa. Então, nós estamos constantemente sofrendo as consequências daquilo que nós enviamos aos outros. Então, se nós pensarmos que tivemos no início da vida muita imprudência, que não fomos cautelosos,
ou então que nós tenhamos falhado e deixado de agir quando nós fomos solicitados a agir. Naquela existência, nós já podemos ver o reflexo dessas atitudes. E, então, por exemplo, quando chegamos na maturidade, enfrentamos dificuldades que podem ser, por exemplo, financeira, ou então enfrentamos a solidão, porque não temos a companhia daqueles que nos eram caros, que nos eram queridos no passado. Façamos uma reflexão, o que levou a isso? Muitas vezes a gente, nessa reflexão, percebe que foi algum ato que nós fizemos e que ficou mal esclarecido, uma pendência, uma ponta desamarrada que nós deixamos nos nossos relacionamentos. Ou, em algumas situações, a inação, não ter feito algo que esperavam que nós fizéssemos. Então, essas reflexões, elas são importantes para que a gente comece a perceber o nosso papel como controlador das nossas vidas. Às vezes, quando a gente lê esse trecho do Evangelho, a gente pode achar que existe um certo fatalismo, que é inerente à nossa condição, que não temos como escapar disso. Mas não é exatamente assim que a gente deve entender dessa forma. A gente deve entender que, ao contrário, está ao nosso alcance fazer o melhor, está ao nosso alcance evitar o sofrimento. E, aliás, nós até devemos mesmo buscar o caminho do amor, na medida do possível, que nós sejamos responsáveis por nossas atitudes para cultivar para o futuro consequências melhores para os nossos atos. Então, se a gente espalhar o bem, se a gente espalhar o amor, no futuro vai ser isso que nós vamos receber. O amor também daqueles que nos cercam, do nosso próximo. As aflições, elas não são inteiramente culpa da sorte, do azar, ou culpa das situações externas. Na grande maioria das vezes, as dores, os sofrimentos, eles têm raízes em nós. Então, nós precisamos saber detectá-los para remover isso da nossa existência e começar a ter uma existência mais feliz. Então, um pouquinho mais para frente nesse capítulo, tem uma discussão sobre a questão da justiça. A lei humana, ela pune faltas que nós cometemos quando essas faltas prejudicam a sociedade. Mas não existe uma lei humana que capture ou que perceba as faltas que nós cometemos e que fazem mal só para nós mesmos. Isso nós temos que ser capazes de detectar. Deus, ele não deixa nenhuma falta sem reparação. Qualquer falta, erro, deslize que nós tivermos cometido vai necessitar no futuro ser reparado, ser corrigido. Isso realmente é da lei de Deus e tem a ver com a ação e reação. Então, por mais que a justiça humana não seja capaz de punir determinadas ações que nós fazemos, a ética, a moral, ela nos faz lembrar o que é o certo e o que é errado. Então, no futuro, teremos que responder, apesar da justiça não ter nos pego ou não nos ter punido, quem vai realmente corrigir a gente vai ser a justiça de Deus. A justiça humana, ela ainda é muito falha, mas a justiça de Deus, ela é perfeita. Então, pessoal, eu convido a todos que façam mais dessas reflexões para a gente entender o que nós cultivamos para o nosso futuro. Então, nós somos jardineiros, realmente. Temos as sementes, somos o solo em que podemos cultivar boas sementes para gerar bons frutos. Agora, se ainda estamos errando, se estamos falhando, é natural. Precisamos aprender com as experiências. Também não nos culpemos. Não vamos deixar que as faltas, as culpas, os remorsos nos paralisem. Não é assim também. Nós precisamos transformar, procurar a ação. Então vejam esse momento difícil que a humanidade passa agora, como um todo, o momento da pandemia. Devem haver razões coletivas
que dizem respeito às nossas ações do passado, que justificam isso que a gente está passando. Então, como que a gente deve reagir? Cada um vai escolher a sua forma de reagir. Mas eu espero que todos possamos escolher uma forma que seja positiva, de esperança no futuro, de fé e confiança na vontade de Deus. Acho que assim, com essa atmosfera elevada, nós podemos começar a modificar a atmosfera ao nosso redor e ajudar a superar a pandemia. Pode parecer inocente esse pensamento, mas na verdade, pessoal, a gente sabe que é a contribuição de cada um de nós. Cada um, apesar de parecermos pequenos, nós fazemos a diferença. E quando cada um muda o seu pensamento, muda a sua atitude e começa a agir em torno do bem do próximo, começa a agir com o intuito de espalhar o amor, isso contagia. E mais pessoas também podem entrar nessa atmosfera. E quem sabe a gente vence essa etapa. Então, para quem quiser ler um pouquinho mais, esse é o capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, as causas atuais das aflições. Mas nem tudo a gente justifica com as atitudes que a gente fez nesta vida. Algumas vezes a gente vai encontrar a raiz dos nossos problemas em outras existências, mas aí isso vai ser tema de um outro vídeo em outra oportunidade. Eu queria convidá-los agora a mais uma vez se recolher e vibrar. Vibrar é desejar o bem. Vamos vibrar pelo fim da pandemia da Covid-19. Vibremos pela paz universal, o fim das guerras, a solução dos conflitos. Vibremos para o Brasil, para que na nossa pátria, nesse momento mais difícil, estejamos unidos em torno de Jesus, em torno do bem e do amor. Desejamos tratamento para todos os doentes e desejamos força para todos os profissionais de saúde. Vibremos para nossas famílias e vibremos para nós mesmos, que assim possamos trocar nossas energias de forma positiva e, quem sabe, nos conhecer melhor e nos transformarmos na medida do possível. Que assim seja e graças a Deus. Se você gostou desse vídeo, por favor, curta o canal do Grupo Espírita Razim, se inscreva. Nós estamos preocupados e querendo, de alguma forma, ajudar aquelas pessoas que estão passando por algum tipo de tristeza, desamparo. Se você conhece alguém que esteja precisando de uma palavra de otimismo, de uma palavra de esperança, indique o nosso canal, indique os nossos vídeos. E não se esqueça que às terças-feiras, às 8 horas da noite, nós temos a nossa live, uma transmissão ao vivo da assistência espiritual, com o passe coletivo e com o Evangelho, uma leitura do Evangelho. Estão todos convidados às terças-feiras, às 8 horas da noite, por transmissão ao vivo. Desejo a todos uma excelente semana e que possamos nos encontrar futuramente em outras oportunidades. Fiquem bem, fiquem na paz de Jesus. Muito obrigado.